Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à Psicologia, Arquétipos e Heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica, para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em Contos da Cripta, Terror na Televisão, Television Terror, desliza 1909. lentamente pelo espaço, primeiro captando o interior abafado de um estúdio improvisado, lâmpadas quentes pendendo como sóis cansados, cabos serpenteando pelo chão, monitores piscando em tons azulados e verdes doentios, sombras projetadas nas paredes como manchas antigas. Depois aproximando-se de Horton Rivers, que ajusta o microfone com um sorriso agressivo, o corpo inclinado para a lente como quem desafia o próprio limite do visível. Horton fala alto, ocupa o ar, corta fitas de isolamento com teatralidade e atravessa a porta da antiga Ritter Home Boarding House como se estivesse entrando em mais um cenário descartável. O casarão responde com rangidos lentos, escadas que gemem sob o peso do tempo, corredores estreitos onde a luz parece hesitar. Sam observa tudo à distância, apertando pranchetas e ordens entre os dentes, enquanto Trip Henderson sustenta a câmera com mãos que começam a suar, captando manchas na parede, portas que parecem respirar, o silêncio que cresce entre uma piada e outra. No exterior, Roland Werschefter murmura advertências que se perdem no vento. Suas palavras sobre um poço antigo, saturado de maldade, são esmagadas pelo riso de Horton, que transforma avisos em espetáculo e o medo em deboche. Dentro da casa, cada cômodo revela vestígios de algo interrompido, móveis encostados como testemunhas cansadas, manchas escuras no piso, odores metálicos que não pertencem ao presente. À medida que a equipe se dispersa, o ritmo se rompe. A câmera de Trip registra vultos que não estavam ali, ruídos que não encontram origem. A transmissão segue, mas algo começa a conduzi-la por conta própria. No porão, onde as lâmpadas falham e o ar se torna espesso, Horton perde o tom performático. As paredes parecem se aproximar, e figuras emergem sem pressa, carregando marcas de cortes antigos e olhos vazios de espera. Entre elas surge Ada Ritter, avançando com a serenidade de quem jamais partiu. O som metálico de uma motosserra ecoa pelo espaço fechado, misturando-se ao pânico que agora atravessa a lente ao vivo. Horton tenta recuar, tropeça em fios, grita para uma audiência que assiste em silêncio absoluto. A imagem treme, capta o ataque, o corpo caindo, o sangue misturando-se à poeira do porão. Ao final, a câmera ainda ligada enquadra o corpo suspenso na janela do casarão, balançando levemente sob a luz fria da madrugada. Sam observa os monitores sem conseguir desviar o olhar, enquanto números sobem, aplausos distantes surgem, e a casa permanece imóvel, como se tivesse apenas retomado algo que isso se sempre lhe cumprisse, houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto em que nada parecia definitivo. A noite ainda não havia fechado por completo, quando a fachada da Ritter Home Boarding House surgiu sob refletores improvisados, a pintura descascada devolvendo a luz em tons doentios. O vento atravessava as árvores do jardim abandonado, fazendo ranger janelas altas como pálpebras cansadas. Horton Rivers descia do carro, ajustando o paletó, enquanto Sam conferia horários e Trip Henderson testava o foco da câmera, captando o casarão como quem registra algo que prefere não ver de perto. No interior, o ar parecia mais antigo do que o próprio edifício. O cheiro metálico misturava-se ao pó, e cada passo ecoava com atraso, como se o espaço demorasse a aceitar visitantes. Horton ria alto,
transformando o desconforto em espetáculo, enquanto Trip enquadrava corredores estreitos e Sam observava o relógio, sentindo que o tempo ali não obedecia aos mesmos pactos. Mal desconfiava Horton que a casa não aguardava uma encenação, mas um retorno. Horton Rivers agora adentrava em um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. A escada para o porão parecia alongar-se a cada degrau, a luz oscilara e sons antigos atravessavam o enquadramento como respirações alheias. Objetos antes inertes ganhavam peso, sombras se desprendiam das paredes, e a transmissão seguia como um fio esticado demais. Horton não imaginava que cada palavra lançada ao vazio funcionava como um chamado irreversível. Horton Rivers estava entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral. Ada Ritter avançava sem pressa, os rostos dos antigos pensionistas surgiam ao redor como um coro silencioso, e Trip Henderson registrava tudo com a câmera trêmula, enquanto Sam gritava ordens que já não encontravam ouvidos. O som da motosserra atravessou o espaço fechado, o corpo caiu, e a casa selou o que havia sido iniciado diante de todos. O que acontece quando a ânsia de ser visto ultrapassa o limiar do que pode ser suportado antes das palavras? A casa se impõe como um organismo saturado de memórias não elaboradas, onde a iluminação vacilante e o piano desafinado não funcionam como ornamentos, mas como pulsações do inconsciente profundo. As paredes comprimem, os corredores alongam-se e o porão concentra aquilo que foi empurrado para baixo por décadas. O som metálico, repetitivo e dissonante age como uma batida ritual que dissolve a ilusão de controle, anunciando que ali não se entra impunemente. O que se manifesta naquele interior não pertence apenas à experiência individual. A repetição da curiosidade invasiva, da profanação do espaço interdito e da exposição pública do sofrimento revela padrões que atravessam culturas e épocas. O desejo de ver, de arrancar o véu do oculto e transformar o interdito em espetáculo, surge como eco de impulsos universais, inscritos em camadas profundas da psique coletiva, que reconhecem naquele gesto algo familiar e perigoso. Em Horton Rivers, a sombra não surge como entidade externa, mas como inflação contínua do ego, alimentada pela necessidade compulsiva de reconhecimento. O deboche diante do limite, a recusa em escutar advertências e a transformação da violência em entretenimento constroem um caminho sem retorno. A consequência não é punição moral, mas colapso psíquico. Aquilo que foi negado retorna com força avassaladora, dissolvendo a máscara pública e expondo a fragilidade que sustentava toda a performance. A trajetória de Horton Rivers ecoa diretamente o mito de Narciso, não aquele fixado apenas na vaidade superficial, mas o que se perde ao confundir reflexo com existência. A lente da câmera funciona como a superfície da água. Tudo o que retorna a Horton é a própria imagem amplificada, distorcida e devolvida sem profundidade. Ao insistir em se contemplar através do olhar coletivo, ele atravessa o mesmo destino mítico, a dissolução do eu ao tentar fundir-se com o próprio reflexo, ignorando que o espelho não sustenta a vida. Em Ada Ritter, ativa-se um outro campo arquetípico, ligado ao guardião do limiar. Ela não surge como vingança individual, mas como força que protege a fronteira entre o que pode e o que não pode ser invadido. Sua presença encerra a função de conter, de impedir a profanação contínua, devolvendo ao intruso o peso do que foi exposto sem reverência. Ao atravessar o espaço, ela reconfigura o desequilíbrio psíquico instaurado, não restaurando a harmonia, mas impondo consequência. As imagens iniciais retornam transformadas. A câmera, antes instrumento de domínio, torna-se testemunha impotente. A janela iluminada, que prometia visibilidade e sucesso, converte-se em moldura fúnebre. O som que antes marcava ritmo, agora ecoa vazio. O ciclo se fecha não com silêncio,
mas com permanência. Aquilo que foi mostrado demais permanece suspenso, visível, incapaz de desaparecer. Até que ponto o desejo de ser visto pode sobreviver sem devorar aquele que olha? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu Como a Psicologia Analítica Interpretaria. Contos da Cripta. Terror na Televisão. Television Terror, 1990.